Oi, pessoal, eu sou a Yasmin Bardini e eu estou aqui dividindo a mesa hoje com a Maria Eduarda Mierelli. Oi, gente! Nós somos estudantes do curso de Medicina aqui do Unisalesiano, nós estamos no 4º termo, somos da turma 7 e nós estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do nosso podcast da linha de cuidado da violência contra a mulher. E hoje nós estamos aqui novamente com a doutora Luciana Pistori Fracino, que é a titular da Delegacia da Defesa da Mulher aqui de Araçatuba. E também nós estamos aqui hoje com a enfermeira Tamires Fagundes, que é formada pela Unifai. Ela é mestre em saúde pública na Unesp aqui de Araçatuba, é a diretora de vigilância e é a preceptora do IESC do curso de medicina aqui do Salesiano. Hoje, novamente, o nosso tema é a denúncia frente à violência contra a mulher. E vamos começar esse podcast hoje. Bom, queria então começar perguntando para vocês explicarem um pouquinho qual é o processo a partir da denúncia, qual é o caminho seguido por essa mulher, quais são os principais protocolos, por quem eles vão ser seguidos, principalmente na UBS também, né, que é onde a gente atua, principalmente aqui na faculdade. Isso. Então, vai depender da porta de entrada. Qual foi a porta de entrada dessa denúncia? Foi a UBS? Foi a saúde? Foi a delegacia? Onde que foi, né? E aí, da delegacia, você acaba registrando esse boletim de ocorrência, faz os encaminhamentos da vítima para o Instituto o ML, né? O Instituto Médico Legal, para ela fazer os exames necessários, já colhe-se a oitiva, vê se há necessidade ou não da solicitação de medida protetiva. Aí, na delegacia, se a porta de entrada for a delegacia, é mais ou menos isso. Agora, a Tamires vai poder falar qual que é o protocolo lá, se a porta de entrada é na saúde. Certo. Boa tarde, agradeço o convite. Eu até fiquei com uma dúvida, doutora, com relação quando a gente faz um atendimento clínico, né, de uma vítima de violência. Então, a mulher adentra a unidade de saúde e relatando que foi vítima de violência e tudo mais, né? Então, a gente faz o acolhimento dessa mulher e já procede a ficha de notificação e investigação. Se foi uma violência sexual, por exemplo, a gente já faz os exames, né, que são pertinentes ali. Se for necessário encaminhamento para o IML, para coleta de amostra ali de vestígios, a gente já procede a esse encaminhamento. Mas ficou uma dúvida. No caso dessa mulher, por exemplo, ela não querer fazer a denúncia, somente nos casos de violência corporal, isso é obrigatório? Ou nos casos de violência sexual, também eu preciso fazer a denúncia independente do desejo dela? Sim, a violência sexual também, que a ação também é pública incondicionada. Certo. Tá? Também abrange também, tanto a lesão quanto o crime sexual. Tá certo. Então, assim, esse é o segmento de uma situação de violência sexual, por exemplo. E se porventura chegar uma mulher com escoriação, com fratura, né, é feito esse atendimento clínico de imediato, né, feita a notificação e é referenciado ela para que ela possa fazer exames complementares para ver qual é a magnitude da situação do qual ela vivenciou, certo? Se for uma situação, por exemplo, que exigir a necessidade de aborto, for do desejo dessa mulher o aborto, a atenção primária à saúde que prestou esse primeiro atendimento a essa mulher, ela precisa preencher toda uma documentação e direciona esses documentos para a Direção Regional de Saúde, para que consiga, o mais breve possível, estar realizando esse procedimento, tá? Nossa, isso foi uma coisa que veio assim para ajudar muito, porque antigamente era muito complicado você conseguir fazer um aborto no caso de estupro, né? Era a dificuldade de achar lugares que faziam, médicos dispostos a isso, todo esse que você falou, todo esse protocolo, trâmite, né, todo esse abreviado. trâmite. Tanto que eu tive um caso de uma menina de 13 anos que nós tivemos que encaminhar para São Paulo, lá para o Pérola Baito, que era o único lugar que se fazia na época, assim, mais próximo daqui. Aí eles exigiam o boletim de ocorrência, exigia a declaração, existia até o indiciamento do autor, a gente encaminhou tudo isso, e agora isso já não é mais necessário, né? Ótimo. Que, né, isso que eu falei, maravilhoso. A gente já tem aqui, Araçatuba já faz esse encaminhamento, não precisa necessariamente passar pela delegacia para que isso aconteça. Então, isso foi uma evolução muito, muito boa, muito, e mais humana, né, até para a vítima. Com certeza. Doutora, no caso, por exemplo, eu sou do município de Piacatu. Aqui em Araçatuba a gente sabe que tem a delegacia, né, específica para denúncia, né, de violência da mulher, a delegacia da mulher, mas lá eu não lanço mão disso.
E aí, depois das 18 horas, já não tem mais essa porta de entrada, né? A civil já está fechada. Como que eu procederia nessa circunstância? Eu direciono, eu faço BO? Você tem que acionar a Polícia Militar, porque mesmo a delegacia desses municípios pequenos estando fechados, tem os núcleos de registro dessas ocorrências de encaminhamento de flagrantes. Então, por exemplo, se é um caso até de flagrante, a polícia já leva a vítima, o autor, já para esses centros que a gente tem onde realizar as ocorrências. Então, à noite, a PM está sempre 24 horas atuando. Então, liga para o 190 e eles tomam todo esse procedimento do registro do boletim de ocorrência, até depois encaminha para a delegacia no outro dia. Eles encaminham. Doutora, ia ser uma das minhas perguntas. Então, a mulher, ela pode fazer a denúncia em um município diferente do seu de origem? Sim. Sim, só que essa ocorrência, a posteriori, vai ser encaminhada para o município onde o fato ocorreu, mas ela pode registrar em qualquer lugar. Eu recebo boletins de ocorrência de fatos ocorridos em Araçatuba, de São Paulo, de qualquer outra cidade aqui próxima. O fato aconteceu aqui, você pode registrar em qualquer lugar. E estava falando, enfermeira Tamires, do horário do funcionamento, né? Sim. O horário do funcionamento da delegacia é até às 18? Isso, apenas. É das 8 até às 18. Então, se a mulher quiser denunciar depois desse horário... No plantão policial. No caso de Araçatuba, é no plantão policial, que é aberto 24 horas. Nós ouvimos durante a formulação da linha sobre a delegacia 24 horas, que é online. Existe? Existe, foi criada na exatamente. pandemia, né? Isso. Tem uma sala própria dentro do prédio, onde fica o plantão, onde fica a DDM. Ali tem uma sala. Então, que funciona a delegacia da mulher 24 horas. Então, quando essa vítima chega no plantão, ela pode optar. Eu quero registrar no plantão normal, eu quero registrar na delegacia da mulher 24 horas. Aí ela faz essa opção, ela é encaminhada ou para uma sala ou para outra. Doutora, e essa denúncia, ela precisa ser necessariamente feita pela mulher, assim? Quem pode fazer essa denúncia? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Nós recebemos várias denúncias anônimas ou de parentes falando sobre violência. Os investigadores vão até a residência, vão atrás dessa vítima, ver se é procedente ou não essas denúncias. Tem muitas que são improcedentes. E aí, só que assim, às vezes a gente não tem como obrigar, às vezes, a vítima a ir na delegacia. A gente apura que realmente foi uma denúncia verdadeira, mas ela não quer processar, ela não quer registrar boletim de ocorrência. Então, o que a gente faz? A gente tenta encaminhar essa vítima para os outros órgãos, para o CRM, para o CREAS, alguma que vai dar um apoio psicológico, um apoio, às vezes, ou jurídico que ela necessite, né? Porque mesmo que ela não queira o processo criminal contra ele, a gente tenta fazer uns outros encaminhamentos para que ela, né, consiga sair aí dessa situação de violência. Nós estávamos falando aqui do caso quando a vítima chega primeiramente no hospital. Então, quando ela chega primeiro na delegacia para fazer essa denúncia, é vocês que fazem o segmento dela para as unidades hospitalares? Vocês levam ela até lá? Como que é esse fluxo? Não, se for necessário, sim. Se ela não tem condição, se ela não tem uma condução, se ela não tem dinheiro para comprar, pegar um ônibus e tal, a gente coloca ela dentro da viatura e leva, ou no ML, ou no hospital, onde for necessário. Doutora, eu gostaria de te perguntar o que seria, principalmente a porta de entrada, como a senhora falou, da onde veio essa mulher? Em que momento percebeu-se que ela sofreu a violência? Olha, geralmente é a própria vítima. 90% das vezes é a própria vítima que procura a delegacia. A maior porta de entrada é essa. Isso de violência contra a mulher. Contra a criança e adolescente, já é mais diluído, porque às vezes vem da saúde, às vezes vem do conselho tutelar, às vezes vem de parente. Da escola. Então, assim, quando é criança e adolescente, é muito vasto a gama dessas portas de entrada, né? A gente teve um caso... que foi os profissionais da saúde, da família, como aquelas que vão nas casas. Estratégia de saúde da família, os agentes comunitários de saúde. Isso, os agentes comunitários. E ela foi numa casa que ela cuidava de uma idosa, verificava ali a situação da idosa, e só dia ali ela percebeu que uma das crianças estava sofrendo abuso sexual. E ela denunciou na delegacia, ele foi preso, foi comprovado, tudo, o autor foi preso, então, e veio aí da saúde, é muito comum. De até eles perceberem, né? Não só aquele caso que chega
nítido, né, que foi uma violência sexual. Às vezes, até essa percepção que essa funcionária teve de perceber que tinha alguma coisa estranha ali naquela casa. Daí a importância, né, da qualificação dos profissionais, tanto de saúde quanto, né, da delegacia. Sim. Né, dessa escuta sensível, né, de perceber na entrelinha, né, o que a pessoa às vezes não pode falar, não quer falar, né. Exatamente. Tamires, explica pra gente um pouquinho sobre a notificação compulsória. O que é uma notificação compulsória? Como os profissionais da saúde encaram essa notificação? Ela é feita pra delegacia? Ela é feita assim que a mulher chega? Como que funciona? Eu também gostaria de perguntar que em um momento da sua fala, no começo você falou, né, que quando chega vocês fazem a notificação e a investigação. Essa notificação, ela é obrigatória. Sim. A notificação, ela é uma forma de comunicação formal às autoridades de saúde, né? Ela é compulsória desde a década de 70. Em específico, os casos de violência, eles foram incluídos na Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação em 2011. Então, a partir de 2011, tornou-se compulsório as notificações de violência. E ela pode ser realizada por qualquer profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ou até mesmo por responsáveis por instituições de estabelecimentos de saúde, seja ele público ou privado, né? Então, tanto em um ou no outro âmbito, é obrigatório ser realizada a notificação desses casos. E aí, quando que eu vou notificar? Em toda e qualquer suspeita ou confirmação de uma doença, de um agravo, ou de um evento que seja de interesse de saúde pública, como, por exemplo, as situações de violência. A notificação é um elemento-chave, né, para atenção integral a essas vítimas de violência, porque ela faz com que esses casos saiam da total invisibilidade e permita que seja acionada e integrada uma rede de apoio e garantia de direito para cuidar, proteger essa vítima de violência. Por isso que eu falo, né, dessa necessidade que a gente tem desses profissionais serem qualificados, estarem atentos, terem uma escuta sensível para com esses pacientes que procuram as unidades de saúde. Porque a gente precisa prestar um atendimento empático, cuidadoso, respeitoso com essas vítimas de violência, né? E, além disso, essa notificação ela tem um papel muito importante no caráter epidemiológico, porque a gente consegue mapear e analisar qual é a magnitude dessas situações de violência. E entendendo toda essa complexidade, a gente pode pensar em ações, como, por exemplo, as políticas públicas, né, de saúde, como que estão, se precisam ou não ser implementadas, né? Qual a demanda, né, por região, por tudo isso. Porque tem as particularidades, né, por região. Inclusive, acho que Araçatuba tem uma estatística bem alarmante, né, em termos de violência, né, doutora? Pelo tamanho da cidade, sim. É bem alto. A gente tem, em média, 1.000 casos por ano, quer dizer, 2, 3 por dia. Então, assim, é muita coisa, né? E aí, nos outros municípios, será que isso não ocorre por subnotificação, por falta de informação, divulgação, que nem a doutora falou, né? Que faz-se divulgações na mídia para que cheguem essas informações, né? Para que tornem-se visíveis esses dados, ou porque não ocorre, né? Então, a gente imagina que seja subnotificado, né, doutora? Sim. A gente percebe que quanto menor a cidade, menos notificação tem, porque a comunidade, às vezes, a própria comunidade protege esses agressores, né? Às vezes, é uma cidade muito pequena, essa vítima ela tem vergonha, né? Exatamente. Às vezes do vizinho, dos parentes, então ela acaba escondendo. Às vezes a própria comunidade, às vezes, blinda ali, né? E não deixa realmente aparecer. Até por receio, às vezes, dessa notificação não ser sigilosa, né? Será que é sigiloso? Será que vai vazar essa informação, né? Para, sei lá, para os vizinhos ali. Então, assim, deixar bem claro que essas notificações, elas são sigilosas, elas são de acesso restrito, então não é todo mundo que vai poder manipular esses dados, né? Só com previsão legal ou expressamente permitido pela vítima ou por um representante legal, tá? Então, assim, lembrar também que a notificação, ela não é meramente burocrática, né? Não é só preencher um papel de qualquer jeito. Então, quando eu vou fazer uma notificação de violência doméstica, eu preciso me colocar de uma forma empática no lugar do outro, né?
eu preciso ter uma sensibilidade, porque é uma pessoa que está em sofrimento, que precisa de cuidado e que precisa de proteção. Então, tem que ser um olhar totalmente diferenciado. Você falou da ficha, eu ia te perguntar isso justamente agora. Existem perguntas específicas que a gente precisa fazer para fazer essa notificação? Como funciona isso? Tem dados bem específicos de quem foi o agressor, qual foi o tipo de violência, né? Qual o vínculo que tem esse agressor com essa vítima. Tem vários pontos, campos que são bem específicos que nos ajudam a depois analisar melhor a magnitude dessas situações, circunstâncias de violência. Qual que é a diferença da notificação que é feita no hospital, que eu acredito que seja essa notificação compulsória, da notificação feita na delegacia? Na delegacia se trata do boletim de ocorrência. Sim. Existe uma confusão entre os profissionais da saúde, porque existe uma diferença entre essas duas notificações. Não Sim, é a mesma coisa. não. E são para funções diferentes também. Às vezes vem... Paralelamente a essa notificação por exemplo, que a Tamires faz, ela pode fazer a denúncia na delegacia também. Então, né? a gente trata como denúncia e notificação. Isso, exatamente. Ela pode acionar a polícia militar, ela pode ou acionar a delegacia, o plantão, independentemente dessa notificação compulsória que ela tem que fazer. E, doutora, nós recebemos a doutora Nelise e ela passou pra gente que nós, profissionais da saúde, não existe a necessidade, se for de manifestação da mulher, o desejo de não ir até a delegacia. E a gente estava comentando sobre isso até agora. Sim, ela não é obrigada. Mas a senhora acha que isso dificulta o processo, o trabalho de vocês? Sim, porque o que acontece? Se a gente não tem a cooperação da vítima, o conjunto probatório que esse crime aconteceu fica muito complicado. Por quê? Porque ela se recusa a fazer o exame de corpo de delito, então eu não tenho uma prova de que ela está machucada, ela nega, ou ela se recusa a ir na delegacia para dar a versão dela do que aconteceu. Então, assim, é um serviço praticamente perdido. Por quê? Porque você não vai conseguir provar que esse crime aconteceu, que aquela pessoa foi o autor para conseguir uma possível condenação dele. Então, a gente tenta fazer a vítima, realmente ela tem que querer, porque senão ela dificulta o nosso trabalho. Não tem como a gente ajudá-la, né? Fica difícil. Acho que nós, dos profissionais da saúde, se você concordar comigo, Tamires, o nosso papel é mostrar para essas vítimas que a lei tem como amparar elas. No episódio passado, você comentou, né, o que a Lei Maria da Penha traz para essa vítima, de como ela ampara, né, a questão dos alimentos, a questão de quando ela mora com um agressor. Afastamento do lar, a proibição de entrar em contato, proibição de se aproximar. Em casos, alguns casos a gente consegue até suspensão de visita de filhos. Então, são vários mecanismos ali. Suspensão de autorização de porte de arma de fogo. A gente já consegue fazer tudo isso no momento da solicitação da medida protetiva. E acredito que quando a gente passa isso, né, nós profissionais de saúde, para a vítima, é uma maneira de confortar e acalmar ela, né, para fazer a denúncia. Porque às vezes a gente acaba encontrando algumas mulheres que não procuram um atendimento por medo de denunciar. Sim. E, né, acabar... E aí ela acaba sendo morta, porque eles ameaçam muito isso. Se você for na delegacia, eu te mato. É muito comum, é uma ameaça muito comum. Então, ela realmente tem medo de ir. E às vezes passam anos ela sofrendo essa violência até ela criar a coragem de ir. É muito comum a vítima chegar e falar assim: eu já fui agredida várias vezes, sempre sofri violência doméstica, mas como ele me ameaçava, eu tinha medo de vir aqui. Mas até que chega um ponto meio que está insustentável, ela não aguenta mais. Aí às vezes ela tem coragem de procurar a delegacia. E Tamires, você acha que existe esse receio das mulheres em procurar? Você já viu isso na unidade básica? O receio da mulher de mostrar que ela está sofrendo violência por medo da denúncia? Com certeza. Muitas das vezes a gente acaba tentando incentivar, né? Dizer que ela vai ser assegurada de alguma forma, que ela vai ser protegida, que precisa sair dessa condição, né, do qual ela se encontra, que ela precisa ser empoderada. Mas, como a doutora colocou, determinadas situações, determinadas complexidades levam tempo, né? Então, a gente precisa preparar, às vezes chamar mais profissionais da rede para auxiliar, né, nesse momento ali. Conseguiu fazer essa confissão ali para a enfermeira, mas eu não tenho coragem. Tenta
chamar a ajuda de uma psicóloga, né, para tentar subsidiar essa situação toda aí e incentivar para que ela finalmente consiga fazer essa denúncia à polícia. É difícil, muito difícil você quebrar o ciclo da violência que a gente fala, da violência doméstica. Porque o que acontece? A vítima, vocês falam assim, ela denuncia, volta, denuncia, larga, volta. É muito comum isso. Vai da delegacia, registra o boletim de ocorrência, daqui a pouco ela volta, retira, daqui a pouco ela volta, ela registra um novo boletim de ocorrência. Nós temos vítimas lá de vários inquéritos policiais. Mas por quê? Porque tem esse ciclo da violência. O que acontece? Ele bate hoje, aí ele pede desculpa, fala que não vai fazer mais, ou ele chega com um presente, ou ele chega com um agrado, ela acaba perdoando, porque ele fala que não vai mais fazer aquilo, entendeu? Aí o que acontece? Esse é um ciclo, aquilo vai e vem. Por quê? Porque ele não é mal todos os dias. Sim. Né? Ele não é ruim todos os dias. Tem os momentos bons. E a mulher sempre tá aquela esperança, fala, acho que ele vai mudar. Ele vai mudar. Dessa vez vai. Então, é esse vai e vem. E esse ciclo, às vezes, demora anos até a vítima perceber que aquele relacionamento realmente é abusivo e que ela precisa sair dali. Às vezes demora muito tempo. E às vezes ela vem de um histórico, né? A família dela era assim. Então ela entende que aquilo ali é amor, né? Porque a mãe e o pai viviam uma relação conflituosa, como a que ela vivencia hoje. Então tá tudo bem, né? Às vezes elas acham que são normal. Normal. Isso apanhar é normal, ser ameaçada, ser humilhada, ser ofendida, ser empurrada. E a gente vem de uma sociedade machista, né? A gente tem a raiz machista ainda aqui. Mas uma mulher largada, uma mulher com filho, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou me sustentar? Porque às vezes ele que provém no lar. Então fica aí com receio de tudo isso aí. Ainda mais tendo filhos, né? Não, a gente tem casos lá de vítimas que têm 5, 6, 7 filhos. Como é que ela vai sustentar 6, 7 filhos sozinha? Sabe? É muito difícil. É muito complexo. É difícil. A sociedade, às vezes, até vários, às vezes até policiais mesmo, vários profissionais, eles veem a violência doméstica de uma forma muito banal. Ela deve gostar de apanhar, porque ela não larga dele. Ou falar assim, aí todo dia a gente tá aqui, ela não vai largar dele. Mas eles não... Só sabe o que é violência doméstica quem trabalha realmente de perto com isso e quem vivencia isso. Porque é fácil falar. As pessoas, às vezes, criticam muito, né? A vítima. Por que ela não larga dele? Como se elas acham que é fácil. Não, é só largar. É fácil. Eles acham que é fácil. E não é tão fácil assim. É que nem a gente fala, fazer sempre uma escuta empática, não simpática, né? Se fosse eu faria isso, aquilo. Mas você não vivenciou tudo que ela vivenciou, né? Você não tá na pele da vítima. Então, assim, se posicione mais com respeito, né? Não é tão simples. Não de uma forma crítica, né? Exatamente. Porque às vezes elas recebem muita crítica. Sim. E também é muito bom pertinente lembrar que não existe só a violência física contra a mulher, né? Existem outros tipos de violência também. Todos os tipos, né, são caracterizados como violência doméstica. E o que foi bom é que, assim, ela falou, a violência psicológica, ela sempre existiu, né, no ambiente familiar. Só que ela não era tipificada no Código Penal. Então, chegava uma vítima, falava assim, eu sofro violência, ele me humilha todo dia, ele acaba com a minha autoestima, ele me ofende. Então, assim, aquilo, né, aquela violência psicológica que vai minando toda a autoestima daquela vítima. Então, a gente não tinha um tipo penal para enquadrar essa conduta dele. E agora, recentemente, veio o crime, né, de violência psicológica, foi tipificado no Código Penal. E, assim, a gente percebe que o poder público está muito preocupado, realmente, com a violência. Porque, mesmo após a Lei Maria da Penha, veio vendo várias leis, várias outras tipificações, inclusão no Código Penal de outros crimes específicos para violência doméstica. Então, todo dia, assim, todo ano tem uma novidade, tem, né, uma coisa nova ali para proteger mais ainda a mulher. Que bom, né? Que estão atentos a todos esses dados, né? Toda essa estatística aí, estão pensando em projetos, em programas, né? Políticas de saúde de tudo, né? E de direito, né? Que assegure condições adequadas de proteção a essa mulher vítima de violência. Tamires, tendo em vista, então, a importância da notificação compulsória, como a gente estava conversando, como que a gente consegue explicar tantas fichas em branco e muitas vezes situações da gente estar lá no OBS e a paciente ir embora e vir alguém comentar, né, que ela sofria isso e os profissionais não saberem, de não ser realizado muitas vezes. Por que isso acontece, assim? Eu acredito que falta qualificação, né?
é que muitas das vezes as unidades básicas de saúde acreditam que as vigilâncias epidemiológicas apenas geram papéis, né? E na verdade não é isso. Até coloquei anteriormente toda a complexidade, toda a importância da notificação. Então eu acho que precisaria haver uma sensibilização muito grande desses profissionais, uma qualificação para que elas preenchessem de forma adequada, né? Até porque é obrigatório, como já disse, e o local onde é prestado o primeiro atendimento a essa vítima, ele já precisa preencher essa ficha de notificação e investigação, né? O que acontece, às vezes, a vítima mente também. Às vezes ela chega machucada, ela inventa uma história, que ela caiu, que aconteceu algum acidente. Então, às vezes você falou, o profissional que não está capacitado, às vezes ele não consegue perceber isso. É porque né? tem algumas nomenclaturas específicas na ficha de notificação. Então, assim, eles não vão se ater, eles não vão pesquisar, eles não vão procurar se informar. Então, ignorado é mais fácil. Ou em branco, né? É o que acontece muitas das vezes quando a gente recebe essas fichas na vigilância epidemiológica. E, Tamires, quem que tem acesso a essa ficha de notificação? Você falou que ela é restrita, né? Sim. Mas quem que da unidade hospitalar que pode procurar essa ficha, que tem acesso a ela? Essa ficha de notificação, ela é feita, né, no primeiro atendimento, naquele momento de acolhimento a essa vítima, né? Então, é preenchida a ficha de notificação, a ficha de investigação. Em seguida, ela é encaminhada para o Departamento de Vigilância Epidemiológica, onde essas informações são lançadas em um sistema de informação de agravos de notificação, que é o SINAM local. Semanalmente é gerado um lote de informações, essas informações migram para nível regional e migra-se essas informações do nível regional para o Ministério da Saúde. Então, só fica entre esses profissionais de saúde que atenderam essa vítima e os profissionais de vigilância epidemiológica. Tem algo a mais que vocês gostariam de acrescentar, que talvez a gente não tenha comentado? Eu gostaria de falar um negócio. Assim, o crime de lesão corporal, a vítima é sempre encaminhada para o ML, né, para fazer o exame de corpo de delito, por um médico legista. Acontece o seguinte, vários municípios não têm médico legista, né? Sim. São polos. Nós temos aqui em Araçatuba e acho que Penápolis. Só Araçatuba e Penápolis. E mesmo assim, o ML de Penápolis ficou desativado durante um bom tempo, porque estava precisando passar por reformas e outras coisas lá, e estava inativo, voltou agora há pouco tempo. Então, o que acontece? Na cidadezinha pequena, o que acontece? A vítima chama a polícia vê que ela está machucada, o que faz? Leva ela para o postinho de saúde, né, para o UBS, o que tem ali naquela cidade. Aí, o que acontece? Às vezes, o médico faz o atendimento, mas ele se recusa a descrever na ficha o tipo de lesão que ela tem. Porque ele fala assim, porque eu não sou médico legista. Só que acontece, como não tem como fazer o encaminhamento dessa vítima pro IML naquele momento, ou às vezes é à noite, é final de semana, o IML só vai abrir na segunda-feira, a gente solicita essa ficha de atendimento que ela passou no pronto-socorro para fazer o exame de corpo de delito indireto, que a gente chama, que é com base na ficha de atendimento que é feito no pronto-socorro. E às vezes a gente tem essa dificuldade, porque tem médicos que não gostam de fazer esse tipo de informação na ficha de atendimento dela. Então a gente tem muita dificuldade, às vezes, de conseguir fazer esse exame, porque não tem na ficha de atendimento dela a descrição dessas lesões. Que foi vítima de violência doméstica, ela apresenta um hematoma, uma escoriação, uma sutura em tal lugar. É uma coisa simples. Falar só um hematoma no braço esquerdo, um hematoma um relatório básico de como essa... Por quê? Porque a gente consegue fazer um exame de corpo de delito indireto, que a gente chama nisso, né? E às vezes a gente tem muita resistência, às vezes, em alguns municípios. Eu queria deixar para esses médicos olharem com mais carinho. Eu sei que eles não são médicos legistas, que eles não teriam essa obrigação legal de fazer, mas, assim, é uma vítima que você está deixando de ajudar, né? Porque nós não vamos conseguir comprovar essa lesão, às vezes, posteriormente, e esse agressor vai acabar sendo absolvido ou saindo impune dessa agressão, porque a gente não tinha uma materialidade do crime. Lembrando que... a solicitação que vem da delegacia é só para a ficha de atendimento, ou seja, cópia de prontuário. Essa ficha de notificação eu não posso encaminhar de forma alguma para a delegacia. Então, eu posso fazer uma comunicação, mas uma comunicação informal, entre aspas, do qual não vai nome da paciente, não vai nome do profissional que fez a notificação, tá? Então, eu não posso, sob hipótese nenhuma, encaminhar.
certo? E outra observação é que, em caso de uma violência que envolva mais de uma vítima, as notificações devem ser feitas de forma individualizada, tá? Não é como se fossem as notificações que a gente tem de surto, então são sempre individualizadas. Só Bom, isso. mais alguma coisa, Não. gente? Só isso. Queria agradecer a presença de vocês, com certeza. Vocês contribuíram muito pro nosso projeto. E, bom, nosso Instagram tá aí na tela, gente. Vamos seguir lá. Nossos episódios estão sendo postados lá, além do YouTube. Além das datas dos próximos e dos que já foram. Já estão lá, tá? Pra vocês assistirem. Obrigada, gente. Muito obrigada Obrigada pelo a vocês. convite.